Programa de hoje, o professor e filósofo que aderiu à vida fitness e ilumina as redes sociais com as suas ideias e reflexões originais. Como assim eu não vou entender? Palmas para o clássico. Naturalmente, eu procuro ser o mais plural possível. Quê? Professor Clóvis de Barros. Olha só. Que honra! Uma das mentes mais brilhantes desse país, esse homem que aqui está. Na minha humilde opinião, é o nosso maior intelectual. Sim, sem dúvida. E eu sou fã do professor Clóvis, eu adoro os livros dele. Desde sei lá, Felicidade é Inútil, Poder e Gentileza. Eu gosto dessa leitura, porque é uma leitura fácil, uma leitura que você conversa, você explica pra gente aquelas coisas difíceis. E eu acho isso tão fantástico, uma pessoa que nos explica esses temas, né, e faz a gente ter uma reflexão. Muito legal, o Waze da vida. É muito legal ter pessoas como você e a gente poder trocar uma ideia. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo convite. Na verdade, eu faço isso para eu mesmo poder entender. Se eu não me explico e não consigo entender, aí eu também não consigo explicar. E como eu tenho as limitações e preciso das coisas bem mastigadas, eu primeiro mastigo para mim, e aí depois, quando está pronto, eu acabo compartilhando, porque é um pouco egoísta ficar só para si, né? Aí a Ilíada e a Odisseia é um desafio, porque... Cara, na escola, eu acho que em todos os anos letivos tinha um professor, tem que ler a Ilíada e a Odisseia. E aí ele seguia a viagem, uns falavam mais nisso, ninguém lia porra nenhuma e tal. É difícil a leitura, não, né? cara, aí você vai pegar e falar, peraí, deixa eu ver, o cara mandou ler, eu vou lá. Você vai na biblioteca, pede o livro, cara, é poesia primeiro, o que já não facilita muito. Depois, é um estilo, claro, que não é o estilo contemporâneo. Terceiro, as ideias não são apresentadas assim, de maneira muito fácil, abordável e tal. Então, o cara começa a ler aquilo e fala, meu, isso não é para mim. E, pau, deixa fora, o professor também não cobra, e você passa 12, 13 anos na escola ouvindo que tem a Ilíada e Odisseia, Homero, e não lê e tal. Da Guerra de Troia, do Ulisses. Nós vamos fazer o seguinte, o meu desafio é pegar essas duas histórias e tornar o estilo contemporâneo. De maneira... O cara começa a ler aquilo e fala, meu, isso passa 12, 13 anos. O meu desafio é de tal maneira assim, que qualquer pega e sabe do que está. Sequência. A Ilíada é uma primeira história e a Odisseia é a continuidade da Ilíada, digamos assim. A Ilíada é a história do final da Guerra de Troia, e a Odisseia é a volta de Ulisses, Odisseu, né? Ulisses, para Ítaca, que é a sua casa. E, claro, o problema do Ulisses é que ele era um herói, ele era espertíssimo, ele era astuto, era o cara que, sabe, dá nó em pingo d'água, resolve qualquer problema, mas ele era um tiquinho marrento, e às vezes ele abusava e acabou arrumando confusão com o deus dos mares, Poseidon. Você imagina, você mora numa ilha e vai arrumar confusão com o deus dos mares. Sim. Então, mas arrumou confusão pesado. Não foi arrumar confusão. Primeiro que na hora de terminar a guerra, ele usa o cavalo para fazer uma astúcia e enganar os troianos, e o cavalo é o símbolo de Poseidon. Então Poseidon já não gostou do uso do cavalo. Fosse um jumento, fosse um elefante, mas o cavalo ele não podia ter usado. E na volta ele encontra
o ciclope Polifemo, que é filho de Poseidon, e só tem um olho grande no meio da cara, e ele fura o olho do Polifemo com uma estaca incandescente e cega o Polifemo. E ainda diz, eu sou Ulisses. Porque, claro, depois que cegou, ele podia ter saído, porque ele cegou o cara quando o cara estava dormindo, ele podia ter saído sem se identificar. Quieto. Mas ele fez questão de dizer, sou eu. Quer dizer, abusado, claro, folgado. É Ulisses, pô. E aí o Poseidon viu o filho gritando e falou, porra, é esse cara de novo, velho. É o mesmo cara. Então, eu vou aborrecê-lo o quanto eu puder. Então, Ulisses levou 10 anos para fazer uma viagem de 15 dias. Levou 10 anos e o que essa história nos diz? Né? Essa história, o que Homero está tentando nos dizer? Os gregos acreditavam que do mesmo jeito que o urso tem que morar no Polo Norte porque ele é cheio de pelo e outros animais têm que morar no Equador porque sentem frio e tem, portanto, cada animal tem o seu habitat, o humano é a mesma coisa. Tem um lugar. O humano tem um lugar, é o seu lugar natural. Né? E por quê? Porque o cosmo é uma engrenagem toda ela azeitada, finita, ordenada, como se fosse um motor. Uhum. Então, se você não viver no lugar certo, você atravanca a atrapalha não só a tua vida, mas você fode por tabela todo o resto. E não deixa de ser uma verdade. Não, mas isso é muito não deixa de ser lógico. É incrível, né? Você no livro obviamente vai falar sobre a mitologia, sobre Zeus e o problema de Gaia, que é a Terra. Isso. E a gente tem um problema populacional. Para que servem as guerras? E por que Zeus coloca a guerra? Pois imagina você que uma das explicações da guerra de Troia é justamente essa. Gaia, que é mãe de Zeus, né, vira para Zeus e diz, viu, tem muita gente em cima de mim. Muita gente. Eu estou desagradada, porque Gaia é a Terra, né? É o que chamamos hoje do planeta Terra. Estou muito desagradada. Então, Zeus falou, peraí que eu vou quebrar seu galho, né? Aí, não fez questão nenhuma de impedir a quizumba entre os gregos e os troianos, e essa quizumba, ele teve uma participação decisiva, porque a história começa de uma maneira meio ridícula, quer dizer, era um casamento, né? Da Helena, né? Não era Helena que se casava, não. Calma lá, deixa eu explicar. Você imagina, num casamento, chega uma deusa da discórdia, uma Erínia, e deixa em cima da mesa uma maçã de ouro, conhecida como pomo da discórdia, né? Uma maçã de ouro dizendo, para a mais bela da festa. Opa! A mulherada é para mim, claro, é para mim, evidentemente. E dentre todas essas que estavam na festa, tinha Atena, tipo deusa da guerra, belíssima, tinha Hera, mulher de Zeus, imperatriz e tal, e Afrodite, deusa do amor. As três dizem, é minha. E aí olharam para Zeus e disseram, quem das três é a mais bela? Era tipo a filha dele, a sobrinha dele, a mulher dele. Aí Zeus olhou, me tira fora dessa. Aí ele foi lá, desceu do Olimpo, arrumou um figura lá, tal de Paris, né? Chamou e disse, você que vai decidir. E as três tentaram corromper Paris, oferecendo o que elas podiam oferecer. Hera, que era tipo imperatriz do mundo, ofereceu um império. Atena ofereceu, né? Chamou e disse, e as três tentaram oferecer. Era império.
vitória em todas as guerras, dado que era a deusa da guerra. E Afrodite ofereceu o chaveco de ouro. Que é gostoso. O chaveco de ouro, muito Claro. bom. É claro que Homero não usa essa nomenclatura. Sim. Mas o que é o chaveco Mas de é ouro? muito bom. Qual que é? Você seduzirá quem quiser. É só chegar, jogar uma conversa, mas assim, pode ser quem for e se derreterá por você de maneira avassaladora. Isso é fantástico. E Paris, que devia ter 18, 19 anos, no auge da produção hormonal. Com a testa o toda império, machucada. Caralho, negócio de guerra, porra nenhuma. Eu quero o chaveco de ouro. Claro. Sim. A champula dourada. Velho, ele saiu dali e falou: eu vou chavecar a mais linda mulher do mundo. Opa. E qual é a mais linda mulher do mundo? Hoje haverá disputa. Na época havia consenso. A mulher mais linda do mundo é Helena. A de Helena. A Helena, velho. Helena. Era outro nível. O problema Carlos. todo é que Helena era mulher de Menelau. E Menelau era rei de Esparta. Ixi. E você lembra que os espartanos Não se eram mexe com o espartano. flor que se cheire, velho. É. Os Se mexe na espartanos gaveta do espartano. eram Mexe na gaveta do espartano. Nossa, Não talaricou o espartano. Querendo andar na Espartano não bicicleta. sabe brincar. Paris, outro folgado, né? Chegou lá na Helena e jogou o chaveco de Afrodite. Helena derreteu. Né? Derreteu. Vou com você para onde você for. Né? E Menelau, achando aquilo, Helena sempre foi, digamos, contributiva, participativa, Grande Menelau. tal, e coisa. De repente não queria mais, dor de cabeça. Dor de cabeça. Né? Vai começar uma novela antiga, ele quer assistir. Vou ver o Big Brother. Tem alguma coisa esquisita aqui. Foi fuçar, falou, olha... Tem um moleque aí que chegou, jogou uma conversa, desde esse dia ela, né? Aí Menelau foi, né? Chamar a Helena às favas. Que porra tá acontecendo? E Helena, mulher apaixonada nos 4 pneus, não tem conversa, virou para Menelau. Bem, já que você perguntou, eu vou dizer na lata. Tô apaixonada por outro, é o menino Paris, ele é sedutor, ele é incrível, ele é coisa... E aí Menelau falou, mas o que ele tem assim de tão interessante pra você? Eu se fosse você, não repetia. Nem perguntava. Porque senão eu vou responder. A gente Ele era o vai... Menelau. Era um Neymarzinho. Tinha um baita Humilhação. Menelau. Ele podia ser o Menelau que fosse, Paris tava com Zuckerman manda atributos foto da do- sim, o menino manda foto Ney. do Era Menelau. imbatível. Jogando tem solto. Esse Paris era príncipe em Esparta, em Troia. Em Troia. Levou Helena para Troia, mas não é que levou Sequestrou, pelos cabelos. Não. Não, Ele levou levou no assim, colo. ela agarrada nele. Sim. Me leva com você e tal. Me tira das garras do Menelau e tal. E lá foi Helena atrás de Paris Que para Troia. maravilhoso isso. Aí Menelau... Porra, coitado do Menelau. Rapaz, o Menelau ficou pistola num nível assim incomparável. Grande Menela. Aí ele Menela. se serviu de Mostrou um o Menelau. Grande Menela. Mostrou o ele Menelau pra se galera. serviu de um Mandou o acordo Menelau. entre os reis gregos que quando um fosse aviltado, todos teriam que ser solidários. E aí ele lançou uma convocação. O cara veio aqui, não sei que porra ele fez, levou Helena embora. Eu quero guerra e quero o apoio de todos. E disparou o WhatsApp, que é um Grupo do Menelau. Sim. No grupo do Menela. Grupo do Menela. É o pessoal dos reis de... Os reis cornos. Dos Na reis... panela do Menela. Os melhores E do aí, Menela. claro, daí chega lá o mensageiro até Ítaca. E tá lá Ulisses, no Eles lugar assassinos. certo, adorado pelos súditos. Conhece isso, governante adorado? Opa, amado por era outras todos. épocas. Adorado, Isso o cara é um que perigo. podia sair É um perigo isso qualquer daí. lugar, Fazer sem besteira. problema. Ulisses, Andava de metrô. a mulher Penélope. Flor de Lis. Olha, incrível. O cara feliz da vida ali,
tal, bom administrador, tido por honesto, gente fina, inteligente, sagaz e tal coisa. Chega a coisa, tem que ir guerrear. Aí, Tava com preguiça. Porra, que eu vou guerrear? Tem o pickleball amanhã. Porque Menelau tomou um chifre. Eu vou ter que brigar, Eu tenho com isso. É o Emílio no podcast. Mais encarar os troianos, que todo mundo sabia que era um enrosco, assim, um enrosco horrível. Tinha o horrível. sindicato na época. Aí o Ulisses tentou dar uma de maluco, sabe? Isso é bom. Eu me lembro, tem um filme do Gordo e o Magro que vem a convocação para a guerra e eles usam a mesma artimanha de se passar por distraído. Banque o distraído. Ah, então vem boa. o cara fazer o alistamento. Você faz de tonto. Menelau tomou um chifre. Brigar, Eu tenho com isso troianos que todo mundo sabe. Assim, um enrosco horrível. Aí o Ulisses uma de maluco, sabe? Isso é bom. A mesma artimanha de se então vem o cara fazer o alistamento. Você faz de Pouco. Faz bem isso aqui. maluco. Só me faz isso. Eu te passo umas Começou dicas. a fingir que estava jogando pedra Finge de na morto, terra jogando ping-pong. pra semear. Não, ele tá doido. Meteu o ele louco, tá né? Menelau, que não é tatu. Chegou o Paulista e falou, ô malandro, Pra cima de mim. Pra cima de conheço Menelau. você desde o tempo que a gente fazia xixi cruzado. Era o Queria mulher Espadinha dos Espartos. Queria mulher do seu quarto. Tempo de Você se melenalzinho. prepara e vem comigo. E aí, arrancou a guerra. E Zeus, certo. que tudo pode obstar, tudo pode parar, porque aí fala, viu, deixa disso, porra nenhuma e tal. Zeus pegou e falou, ó, eu não deixava barato. Se fosse Põe as pilha. O Tuca lá, foi espilha. Por quê? Porque a mãe tinha pedido pra ele pra dar uma aliviada nos pisantes. Tudo Pisante. isso. Dá uma aliviada, porque aqui Muita tem gente. pisando em mim. E aí, então, o Zeus falou, deixa guerrear um pouco, entendeu? Morre um pouco. Morre uns tantos aí, já dá uma aliviada, minha mãe não enche o saco, já posso ir lá domingo comer bolo de laranja sem aborrecimento. E vambora. E saiu vai. pro pau. E vai Só que a Menelau. coisa perdeu o controle. Os caras começaram a guerrear, ficaram com raiva um do outro. Costuma também acontecer. Começaram. Aí tem Aquiles e tal, e coisa. E aí a guerra acaba de maneira muito surpreendente com a vitória dos gregos por conta da astúcia. Ulisses ganha a de guerra. Ulisses ganha a guerra. Sim. Bom, e aí Com o cavalo. começa a volta dele para casa. Cada episódio é maravilhoso. Eu, assim, entendo que a leitura deste livro não se substitui. Não, obra- eu já dei uma... a obra- Não, mas é legal. Bem melhor. Sim. Esse livro, melhor. ele tá contando essa história. Cara, esse que maravilhoso. Não Mas é, que explicação. mas é Maravilhoso. mastigadinho e gostoso, porque ele tem essa capacidade, É demais, né? Que a cara. gente Incrível. fica encantado. Sim. A gente fica encantado com o professor Clóvis. E aqui é a mesma coisa. Você comprar o livro, você vai ter a mesma sensação de você Que tá aula, hein? Legal. dando essa aula. É o meu, inclusive. Sensacional. Eu vou fazer um break agora, ó. Tá à venda. Tá aqui, ó. É o Ilíada, né? E a Odisseia. E agora ele vai contar um pouco da Odisseia, que é a segunda parte. Isso. Cara, que maravilhoso. Isso. Que tem Calypso, né? Que tem não- Calypso. Sim, Calypso. Cara, que que tem, maravilhoso. isso. Que tem Calypso, né? Que tem não- Calypso. Sim, Calypso. É o do filme. Sim. Eu vou fazer o break agora para você da rede de rádio. Tá aqui, ó. Já tá à venda em todo o Brasil, você pode comprar. E tem a coleção inteira do professor Clóvis e tem muito livro bacana. Maravilhoso, tá louco. Vai lá, Reginaldinho. Muito bom. Reginaldo Triste. A gente continua nas plataformas aqui, o papo com o professor Clóvis de Barros. Uma pergunta vai longe. Não, é muito legal ele contando a história realmente, só para enfatizar aqui. Quando você fala de Odisseia, você usa a relação do seu pai também? Tem alguma coisa no livro que você tem essa relação? Tem, com certeza. Porque o livro, aliás, começa, né, procurando trazer o leitor para o contemporâneo. Né? Porque quando você começa com... antigamente, né, era uma vez e tal... A minha experiência é que o leitor contemporâneo já sente um primeiro tranco, assim, não é desse tempo, não vou entender direito. Então, eu começo
numa experiência que eu vivi, era eu, meu pai e minha mãe, voltando de Vargem Grande do Sul, onde tínhamos família, e uma pedra estilhaçou o vidro do carro. Aí tiramos lá os vidros, era tipo domingo à noite e tal, e a gente voltou num opalão velho, sem vidro nenhum, coberto com umas mantas, e aí meu pai, abaixa aí, e tal, ele e a minha mãe na frente, eu atrás, e aí eu estava achando mó barato, né? Imagina, sem vidro, aventura, vento entrando, uma zona e tal, e a própria consternação dos meus pais era motivo de alegria para mim, né? Porque aquela coisa toda. E aí, quando a gente chegou em casa, o meu pai soltou: porra, isso foi uma verdadeira odisseia, né? Eu era moleque chato, e que porra é isso de odisseia? Aí meu pai falou: odisseia é uma aventura, é uma coisa cheia de episódios inusitados, de obstáculos diferentes e inesperados. Falei, mas por quê? Aí ele explicou, né? A Odisseia é a volta de Ulisses para casa e tal. E falei, pô, conta para mim a história toda, né? Aí ele falou, não, nós vamos fazer melhor. Nós vamos ler a história contada por Homero. E naquela mesma noite começou a leitura da Odisseia em casa, né? E eu tenho que dizer que a minha dívida com o meu pai é eterna, porque o meu pai, que estudou o quanto estudou, que teve uma escolaridade entrecortada e até certo ponto pobre, ele me deu o gosto pelas histórias, pelas grandes narrativas, pela leitura, e sobretudo ele me deu o método. O método o que é? É você ler um parágrafo, parar e dizer, entendeu? Eu podia dizer entendi, ele não ficava satisfeito. Então explica para mim o que foi que você entendeu. Então não acabava nunca, mas ele e aí eu tinha que traduzir com as minhas palavras o que ele tinha acabado de ler. Aí ele continuava. E aí, de novo, então eu já ficava atento, porque se eu não soubesse fazer, porque eu não tinha prestado atenção, ele me dava uma bolacha. Então, eu ficava atento, aí eu traduzia, às vezes soltava uma piada, eu me lembro que várias vezes ele dava risada do jeito como eu explicava, e eu percebia que ele gostava de ler para mim e gostava de ver como eu traduzia o que ele tinha lido. Ora, o tempo passou, meu pai já faleceu há 30 anos, mas eu continuo fazendo o que ele me ensinou a fazer lá atrás. E eu acho que nós, em casa, educadores, pais, etc., temos uma oportunidade fantástica, porque... Viu? Eu queria dizer para você uma coisa. Você não tem que viver como todo mundo vive. Você não tem que fazer o que todo mundo faz. Você não tem que necessariamente ser repetidor e imitador da vida dos outros. Por que a gente é assim, professor? A gente é um macaco que repete o outro. Moda, né? Moda, a gente sempre está repetindo. Maria vai com as outras. A gente sempre está repetindo o modelo. Olha, uma das razões é um pouco tranquilizador, porque na hora que você entra num esquema coletivo, pelo menos ali dentro você vai estar protegido, né? E não vai ser atacado, não vai ser questionado, o teu procedimento não vai ser problematizado, e você aí consegue, digamos, evitar encontros com outras pessoas que sejam entristecedores, porque discordantes das tuas práticas. A gente é muito pouco preparado para enfrentar o contraditório, a crítica, a oposição, né? Eu estava ali acompanhando o programa e foi feita uma pergunta, né? O bullying, ele é destruidor ou ele fortalece? As duas coisas. É interessante isso. Quer dizer, é claro que para estarmos preparados para defender a soberania
da nossa vida, nós temos que olhar as pessoas de frente e dizer, você não me intimida. Sim. Eu não tenho que viver do jeito que você acha que eu tenho que viver. Eu vou viver como eu escolher. E caso você não tenha gostado, pois apresente-se para o enfrentamento, porque eu não vou abrir mão da autonomia na gestão da própria vida. E aí você consegue ter alguém como meu pai, que leu para mim a Odisseia. E não se preocupou em saber o que disseram sobre isso quando eu, na escola, levantei a mão e disse, não, meu pai leu para mim, meu pai explicou para mim e tal. E isso, claro, era assim, motivo de estranhamento por parte dos colegas, por parte dos professores, etc. Pouco importa. E meu pai sempre me ensinou isso. Pouco importa. Né? Se você não estiver incomodando ninguém, leve a vida do jeito que você acha certo. Não está proibido o pensamento original sobre a própria vida. Não está proibido. Você deve viver do jeito que você acha certo. E vamos combinar, se imitar os outros garantisse felicidade, seríamos todos felizes. Sim. E está longe de acontecer. Sim. É sinal que, digamos, a vida defendida por todo mundo, está longe de ser garantidora de uma vida boa. Faça do seu jeito. Ele ainda dizia uma coisa que eu sempre gostei muito. Ele dizia assim, já que vai dar errado, já que você vai se lascar, já que haverá luto, dificuldade, faça do seu jeito. Sim. Não vai colar do cara na prova e ele errou. Né? Na hora de viver é a mesma coisa. Né? Pô, você vai viver imitando o cara e ele é triste no final. Pô, vive então do seu jeito. Se é para ser triste, seja triste segundo original. O teu entendimento. Original. Até porque, se der certo, foi você que bancou a vida. Ô, professor, esse lance de repetir que o senhor está falando, né, Emílio colocou também, você acha que pode ser um pouco de preguiça? Porque o pessoal repete sempre modelos bem-sucedidos. E essa repetição talvez seja essa preguiça de encontrar o seu próprio método, porque fala assim, pô, esse cara tá bem-sucedido, ou seja, famoso, ou rico, ou qualquer coisa, eu vou seguir a mesma trajetória que vai dar certo. E a gente sabe que não é. Você acha que é um pouco de preguiça de procurar seus próprios métodos para seguir a vida? Por isso que tem tanta essa repetição das pessoas, não? Mas a preguiça deve existir, mas também existe a tentação, né? De você dizer, opa, aqui existe um caminho de sucesso, já foi trilhado. Sim. Se eu for me meter a viver a vida de acordo com o meu entendimento, eu vou entrar num universo de incertezas. Eu posso me dar mal. Lá o cara já deu certo. Sim. Então você joga isso numa equação e acaba tendendo a preferir a imitação. Sim. Né? Onde está o problema? É que falta recurso de inteligência crítica para questionar várias coisas, entre elas. Então, mas dizem, aquilo que o cara alcançou é o que eu quero? Sim. Dizem, Boa. até é meio polêmico isso, dizem que o país mais violento é país que tem menos QI, porque a pessoa não tem condição de discutir alguma coisa, ela vai para porrada. Agressividade, né? A agressividade diz que ela está associada quando você não consegue verbalizar. A gente está aqui discutindo, você tem o seu pensamento, eu tenho o meu. Claro. Quando eu não tiver o meu, eu saio na porrada com você. Diz que é o instinto, é o nosso instinto lá quando a gente morava em árvore. Primitivo. O que você acha? Se a pesquisa foi feita e mas essas pesquisas também... Bom, enfim, claro. Também, mas você acha isso? Vamos Você acha combinar isso ou não? Se havia uma hipótese, ela faz sentido. Sim. Por quê? Porque o diálogo é uma instância maravilhosa e que tem uma vida própria. Quando a gente dialoga, você me faz dizer coisas que eu não estava programado para dizer. E eu faço você dizer coisas que você não estava programado para dizer. Portanto, o diálogo faz emergir
discursos e saberes e conhecimentos que, se não fossem as duas pessoas ali dialogando, aquilo não aconteceria. Sim. Se você botar um sujeito numa sala e o outro sujeito na outra sala, teremos 2 tratados, mas não teremos o resultado de um diálogo, porque no diálogo você tem o inesperado, o inusitado, que é a necessidade Que é a de responder tese a pergunta. e a antítese. Que é a necessidade de responder a pergunta da isso pessoa. aí. Mas como é que o diálogo funciona? Com tolerância, com respeito pela intervenção do outro. É preciso, para que isso tudo dê certo, né? O diálogo, ele surge como uma instância desarticuladora do conflito, na medida em que ele, através do uso compartilhado da inteligência, ele permite chegar, eventualmente, a uma aproximação de pontos de vista e, quem sabe, até a uma conclusão comum. Mas, para isso, é preciso que você aceite a possibilidade de considerar o ponto de vista do outro no seu próprio entendimento, o que não é muito comum. Não. Né? Fulano de tal da bolha X. Né? O que ele disser está errado de ofício. Eu não quero nem considerar. E vice-versa. Aí não há diálogo. O que há são monólogos de hostilidade recíproca que nunca permitirão nenhum enriquecimento. Porque a graça da tolerância é que você, aceitando o olhar do outro, você se permite reavaliar o próprio olhar no sentido do enriquecimento, no sentido ponto de vista, do aperfeiçoamento. Né? Cara, você me ensinou uma coisa que eu não sabia. Muito obrigado. Você levantou um ponto que eu não tinha levado em conta e, portanto, o que eu disse no começo, eu reformularei desse modo. Pô, aí é campeão. Bonito demais. Mas você acha que, por exemplo, tem um Poder da Gentileza, que é o livro dele também, que é um clássico. Você acha que a gentileza não está mais na moda? Porque tudo é uma moda, né? Hoje as pessoas estão mais hostis, meio... a moda passa por você mesmo, né? Virou uma coisa assim meio... Né? Você não vê mais gentileza, né? Não tem mais essa... É uma característica, né, a gentileza. Ser gentil, não tem mais isso. Você não vê mais gente gentil. Não é bonito mais ser gentil. O legal é ser meio escroto, ser meio... sei lá. Você ser o cara independente, você constrói. Pensando assim, se a gente imaginar desde o nascimento, é claro que no nascimento, aquela criança, aquele bebê, né, é regido por um princípio de busca do prazer, né? Portanto, ele é 100% desejo, né? Ele quer voltar para a barriga da mãe, ele quer o peito da mãe, ele quer alimentação, ele grita, né? Então, não há ali gentileza nenhuma possível. O que nos faz entender que a gentileza é um dado de civilidade, é um dado de, diria, tecnologia de convivência que é aprendido ao longo da vida, né? Que é aprendido em processos educativos. Portanto, não é deixando a vida me levar que nós nos tornaremos educados e gentis. Pelo contrário, sendo educado para isso, sendo preparado para isso, sendo advertido em caso de conduta inadequada. Ora, quando você diz que hoje a gentileza não está muito na moda, o que nós podemos constatar, na verdade, é que muitas das instâncias socializadoras responsáveis por forjar uma pessoa gentil deixaram de fazê-lo. Você entende? Sim. E por quê? Talvez porque, se a família fosse um deles, né? Havia antes na família um tipo de vida familiar que permitia ao pai e mãe serem francamente educadores. Sim.
ao invés de amigos, parceiros, exatamente. camaradas, Legal. etc. Não, educadores. E o que significa ser educador? Significa o direcionamento da libido, da energia vital por certos caminhos e não por outros. Significa dizer não. Não é não. Significa uma orientação com um certo grau de autoridade. E por isso significa tristeza. Né? Não há educação sem entristecimentos episódicos. Não há educação sem Frustração. dor. Ora, o que acontece com o pai e mãe contemporâneos? Pai e mãe contemporâneos, por conta da vida que muitas vezes tem que levar, por conta da vida profissional, tem muito pouco contato com os filhos. Então, é claro, na hora desse contato acontecer, há um certo receio que esse contato seja, digamos, sujado, né, por momentos de tristeza. Então, toda a parte que pode produzir desconforto para a criança é anulado, jogado por debaixo do tapete. Então, a criança quer isso. Dá. Dá. Quer ser o legalzão pro filho. Dá. Xingou não sei quem. Deixa estar. Foi grosseiro com não sei quem na escola. Então, veja, para evitar encontros tristes no seio familiar, eu deixo aquele que clama por educação, eu o deixo deseducado. Sim. Por quê? Porque a educação, eu repito, se faz com exemplos potencializadores, mas se faz também com dor, com tristeza, porque não há educação. Então, sem mas isso. onde foi essa... Onde aconteceu isso? Na revista Pais e Filhos? Na pedagogia? Na capricho. É isso? Essa é a na grande rede social? Porque que isso vem acontecendo, né? Não é uma coisa que, olha, a partir de amanhã, nenhum pai, nenhuma mãe vão mais encher o saco dos filhos. Não. O que eu sei é que a educação que meu pai me deu, eu não consegui dar para os meus filhos. Deixando claro que eu não estou aqui dando lição de moral para as pessoas. Não, lógico. Né? Eu mesmo não consegui. Então, eu vou te dar um exemplo, porque para além da gentileza, para além da polidez, que é uma espécie de epiderme da virtude, existe, por exemplo, a questão da honestidade. Né? Então, eu estudava com os jesuítas aqui em São Paulo, Colégio São Luís, tal, estojinho, sempre tive muita austeridade ali nas coisas, era uma caneta, um lápis e tal, uma borracha, e o meu pai acompanhava para e passo a vida escolar e tal, aí chega da escola, horário de fazer a lição, né? Aí ele senta tal, do nada abre o estojo e vê lá uma caneta de valor irrisório. Essa caneta, peguei e falei, olha, eu acho que eu fui o último a sair da sala, tal. Tava lá, eu peguei essa Mont Blanc. Eu peguei sem querer. Rapaz. Vem aqui. Chega, pela orelha. Vamos até o carro, desce, entra no carro, vai até a escola, estaciona, vai até a coordenação. Olha, esse rapaz trouxe essa caneta que não é dele e ele veio devolver. Agora devolva. Então, ali teve um misto de dor física, um misto de humilhação, mas assim, de um jeito eficiente tal, que não entrava uma pulga na minha mochila. Eu voltava para casa, vai que algum idiota era uma bique, colocou aí um apontador dentro da mochila. Então eu, antes de ir para casa, checava se tudo que estava ali era meu, e ele dizia: não entre aqui com nada que você não tenha pago, porque senão a coisa vai ficar feia pro seu lado. Rapaz, a coisa ficava feia. Não tinha conversa. Então, você deve imaginar que os tempos mudaram e naturalmente que se fossem meus filhos em idade equivalente, eu lhes determinaria que devolvesse, mas
da forma de Sim, uma o maneira processo Sem a orelha. puxão de orelha. Sem a orelha. brilhante, muito menos, eu diria, marcante. Sim. E, portanto, muito menos educativa mesmo. Mas, sabe? professor, Não, esse minha mãe fez igual comigo. Quando eu era moleque, tinha um bar na esquina, eu fui lá, peguei um giz de bilhar. Comeu? Pra fazer a amarelinha. Ela falou, onde você arrumou esse giz? Eu falei, peguei lá na Dona Ingrácia lá. Ela falou assim, vai lá devolver, porque não é seu. Ela te deu? Não. Então vai devolver. Eu falei, tô com vergonha. Ela falou, não, você teve vergonha de pegar? Não teve. Faz o seguinte, vai do mesmo jeito que você entrou, você põe no lugar, não precisa falar nada pra ninguém. Põe no lugar e volta porque não é seu. E é justamente o que você falou. Não foi humilhante, mas foi uma lição Mas que, tipo, protegeu. vai lá, coloca, não é seu, coloca no lugar e não precisa falar nada. Mas é um negócio constrangedor. Também tá te Aí o protegendo. pessoal chega e começa com geração X, Y, Z, W, Você K. comeu, você é besta. Eles não suportam a contrariedade. Não suportam. Mas isso tudo não é porque nasceu em 74 ou em 84. Isso é porque passaram por processos de socialização que levaram, eu diria, comuns a outras pessoas e levaram a esse tipo de comportamento. Como assim não aguenta a contrariedade? Né? Porque, porra... mas esse seu pai rígido, graças ao seu pai rígido que você virou professor. Tem um termo que é bonito que chama ledor vador, né? Que é de pai para filho. Se seu pai não tivesse te enchido o saco para explicar o livro, você jamais conseguiria explicar tão bem pra gente como você consegue. Diferente do Zuckerman, que é um pai frouxo. Dúvida nenhuma. Mas tem o filho. Mas pelo menos o meu vai ser meu. Então, o meu vai ser certeza que é meu. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: por que a gente é pai frouxo? É para alegar o filho ou pra gente se sentir confortável? Essa também é uma pergunta que eu faço. Interrogação. Porque é muito simples você chegar e falar, essa molecada hoje em dia... Sim. Essa geração Geração aí, fraca. meu filho é muito mais fraco que eu, eu aguentei tudo. Por que eu faço isso com meu filho? Eu também não entro nessa, não pego pelo e vou lá. É também porque eu... Culpa sua também. Né? É pra mim também isso aí. Inclusive, eu não tenho nenhum problema em dizer que se meu pai me educasse hoje como ele educou, ele já estaria preso há muito tempo. Sim. Né? Porque dos artigos do ECA, né? Da criança que do Estatuto da Criança e Adolescente, ele ticava todos, né? Então, ele passaria a família. Já ajoelhou no milho. Então, a sociedade é outra. Não, eu me lembro. Aí, ó. Essa história é fabulosa, que foi me dar um pontapé, acertou o pontapé, meu Deus. O chinelo voou e fez uma marca na parede. E nunca em casa ninguém se incomodou com aquilo. Aquele chinelo ficou lá, como uma espécie de símbolo. É o troféu. É pra você lembrar. A propaganda da Havaiana. Eu raramente trazia gente em casa, porque meus pais eram muito mais velhos do que normalmente seriam pais biológicos e não gostavam muito que viesse gente em casa, então isso contribuía um pouco para o isolamento e tal, até que um dia, depois de muito convencer, eu trouxe o melhor amigo para vir tomar lanche em casa, porque eu já tinha ido na casa dele 30 vezes e eu estava constrangido, né? Não, manda vir aí! Manda vir e tal. Aí veio o moleque, ele entrou, sentou, né? Aí, quer um pedaço de bolo? Quer? Aí o menino olha com o meu pai e minha mãe ali e diz: nossa, as pessoas aqui andam pelas paredes. Ele viu a marca. Maravilhoso. Aí meu pai já pegou e falou: é melhor levar esse moleque daqui. Pra não voar outro Eu não chinelo. quero engraçadinho aqui dentro de casa, não. E tal. Então, eu acho que vai aqui, e que me entenda todo mundo que estiver assistindo, é uma imensa homenagem, porque o meu pai era quem ele era um homem do seu tempo, ele era um homem da primeira metade do século XX, e ele fez o que pôde para me educar, com um amor que ele tinha por mim, e ele tinha, assim, convicção de que ele estava me educando com o máximo de zelo possível, e com o maior amor possível, e com o maior carinho possível, mesmo
causando muitas vezes medo, né? Temor às vezes e tristeza, né? Quase todo dia. Muito bem. Muito bom. Olha, Muito bom. Tem tanta história, meu. Maravilhoso. Ele vai contar do... é um mestre. Esse é um mestre. Não contamos nem na barata. Outro patamar. Tinha que vir todo dia aí. Eu sou muito fã do professor. Pô, tem tanta coisa bacana que tem do professor na internet aí. Sabe ele dando palestra. E tem também, e os livros também. Os livros são, pô, sensacionais. Quantos livros você já vê? Você já nem perdeu a conta de... São 39. Eita. 39 39, é. Mas os mais recentes são aqueles que caíram no gosto do público. Ilíada e Odisseia, os trabalhos de Hércules, Felicidade é Inútil, que você citou. Aliás, eu compartilho com os amigos uma notícia auspiciosa e muito encantadora para mim, que é a tradução do A Felicidade é Inútil para o russo. Caramba, que legal. Que bacana. Na Rússia. Moral, Isso é um hein? troféu. Você sabe, ninguém tem expectativa de ganhos econômicos com isso, mas é um troféu imenso, porque temos uma tradição de traduzir Claro. os outros. Sim. pra cá. Dostoiévski, pô, claro. Você voltar e imaginar que alguém do maravilhoso. outro lado do mundo valeu o que você Demais. escreveu, é muito Sensacional. fascinante. Temos também O Amor Não Se Prova. O Amor Não Se Prova é um livro que você, Emílio, vai muito gostar de ler. Por quê? Porque é uma coletânea das reflexões matinais que eu faço todo dia e mando para um grupo de WhatsApp. Maravilhoso. Eu faço isso, aproveito e comunico, já faz tempo. É um grupo aí que hoje avança para as 200 mil pessoas que recebem, em grupos de... Como é que faz 300 no WhatsApp. dá para participar? Claro! Você entra no meu Instagram, @ClóvisDeBarros, você vai lá no link da bio, se não souber onde pergunte para o seu neto que ele informará, Sim. link da bio, Tá aí, ó. aí tá lá, o WhatsApp do Clóvis. Aí você coloca o seu número, não é? E você receberá todo dia, né? Às 6 horas da manhã, uma reflexão matinal inédita. Pô, legal, E hein? a editora Citadel reuniu as melhores dessas reflexões e uma dessas reflexões, o título era O Amor Não Se Prova, porque um amigo meu da faculdade virou para mim e falou: Clóvis, e ele inclusive é casado com uma também colega de faculdade, a minha esposa me pediu uma prova de amor, né? Eu olhei aquilo, achei estranho, aí falei, cara, não sei se eu tenho alguma coisa para dizer sobre isso, e fui com aquilo para casa, né? Falei, prova de amor, prova de amor, prova de amor, porque você pode provar que o ar existe, lembra? Você vira o copo na água e a água não entra, então aquele ar impede a entrada da água e o torrão de açúcar aqui fica seco. Então eu provei que o ar existe. Como é que eu vou provar que o amor existe? Dando uma joia, não provo nada. Posso dar a joia sem amar porra nenhuma. 2, me atirando no Rio Tietê. Não prova nada. Posso me atirar no Rio Tietê por depressão, não prova nada. Aí eu comecei e cheguei à conclusão que não havia nada que provasse o amor. Então, o amor não se prova. O amor se sente, mas ele não tem nada, nenhuma evidência que possa assegurar de maneira lúcida e garantida de que A ama B. Então eu peguei e fiz a reflexão e dei de presente para esse meu amigo. A presente para sua esposa, ela que quer uma prova de amor, saiba, peça outra coisa, peça alguma coisa possível de oferecer, porque prova de amor não tem como. Muito bacana. Muito bom. Obrigado, viu, professor? Eu que agradeço. O Instagram do professor tá aí, Clóvis de Barros, tá aqui o lançamento, tem o lançamento aqui, ó, lançamento do livro, aqui, só o lançamento, tem palestra, que é fenomenal. Palestra no Teatro UOL, dias 31 e 7. Olha aí, ó. O evento presencial com o professor Clóvis. E é sempre uma honra, um prazer. Demais, e a gente sente muito orgulho de ter esse cara aqui que fala a nossa língua, nos explica. Maravilhoso. Tanta coisa bacana.
tanta coisa legal. Obrigado, viu, professor? Olha, eu queria encerrar a minha participação. Eu acho que todos percebem isso. Eu gosto muito de vir ao programa. Muito obrigado. Por A isso, gente também. Sempre que a agenda permite, a gente vem, e é uma alegria imensa, e a audiência de vocês faz com que eu depois tenha ecos da participação em tudo que é canto do país, e é uma alegria, então, depois rememorar com os amigos os momentos felizes que a gente vive aqui. Que demais. Boa. Beleza? Muito bem. Muito obrigado, professor. Vai lá, Reginaldinho, manda a bala. Professor Clóvis de Barros aqui com a gente. Vai lá. Reginaldo.